No dia de ontem estávamos falando das duas tribos, que são as duas linhas, as duas tribos do norte, composta por Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte, que é chamado o Reino do Norte ou Israel. E vimos a linha e essa parte dos bezerros de ouro que Jeroboão colocou, um em Dan e outro em Betel. E vimos essa parte, essa linha do bezerro de ouro, mas isso é um ângulo. E estão essas 10 tribos, que são as tribos perdidas, onde, depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele, por meio da cruz, passou a bênção dos hebreus para os gentios. O mesmo que fez ali Jacó, que para abençoar aos filhos de José, o qual o levou à frente dele para que o abençoasse. Mas veja, a mão de José estava sobre Efraim, a mão direita, e a esquerda estava sobre Manassés. É como dizer, veja, vem aqui, Blanco, eu tenho aqui a Efraim e tenho Manassés. Coloque aquela mão aqui em cima em cima da minha. E coloque essa aqui. Isso foi o que Jacó fez ali. Mas veja como a mão direita de Jacó, Israel, passa a mão direita de José. Por isso José tem uma dupla porção. E José tem aí a bênção da primogenitura. Agora veja essa linha da bênção da primogenitura que passa aos gentios. Mas então, por meio dos gentios, que é essa parte onde estivemos vendo ontem, que passa, aqui está Jesus, vamos dizer. Aqui está Jesus, vamos dizer, passa a bênção para os gentios. Aqui estão as duas tribos, a de Judá e a de Benjamim. Não é? E aqui está, que são as duas tribos do sul. E aqui estão as 10 tribos, que são o Reino do Norte, que se chama o Reino de Israel, que são as 10 tribos. E passa a bênção da primogenitura aos gentios, mas dentro desse grupo que Deus vai formando, que é um povo para o seu nome, de era em era, ele o que faz é que tira os escolhidos, ou seja, tira, vamos ver aqui, os apóstolos, e continua com Paulo. Vamos pôr um pouquinho mais fininho. Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o irmão Branham. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sim. E de cada era, ele tira esse grupo dentro das nações, do meio das nações, tira o grupo e os coloca em cada era. E os coloca aí, cada um os coloca em cada era, cada mensageiro os coloca em cada era, mas há algo que eles não fazem. Eles não fazem a segregação.
a separação do trigo e do joio. Consequentemente, o joio continua em cada era. E os escolhidos aqui morrem, esperam na sexta dimensão, até que são chamados. Mas os que ficam, que é a linha de Caim, que é esse rastro da serpente, morrem também os filhos dessa semente e passam a novos instrumentos. E assim continua de era em era. Mas em cada era, o mensageiro tira os seus escolhidos, os coloca aqui e, quando morrem, os coloca na sexta dimensão. Deus. E quando vão morrendo aqui, os da linha de Caim, o joio, o diabo os vai colocando na quinta dimensão. Agora vejam como vão as duas linhas. Por essa parte das nações no cumprimento da dispensação da graça. Que tudo isto é dispensação da graça. Mas chega o momento onde essas duas vertentes, essas duas linhas, chegam ao final. E Deus envia então a Moisés e Elias, que é o anjo que faz essa segregação, essa separação entre o correto e o errôneo. E então aí é o que ocorre e que nas eras não ocorreu. Não ocorreu essa segregação. Porque ele disse, deixai crescer juntamente um e o outro. Não vá que arrancando, não vai fazer que arrancando o joio, vão arrancar o trigo também. Mas então vem, ele coloca o nome a Josué, filho Num, coloca o nome Oséias, filho de Num, ou seja, Oséias coloca o nome Josué, e Josué vem da descendência de Efraim. E vejam vocês que esse é o nome que ele usaria em sua primeira vinda, pela tribo de Judá. Então vem aí o nome nas duas linhas. Estamos falando agora da semente de Deus. E no fim do tempo, então, ele diz que tem um nome novo. E que vai escrever sobre o vencedor. Agora vejam como essas duas linhas que tiveram nome de redenção se unem ao final e automaticamente fica o nome colocado nas duas linhas, tanto as tribos do sul como as tribos do norte. Porque ele diz que todos serão chamados por meu nome. Há uma parte, veja, traga-me o telefone aí. Não sei se eu tinha marcado. Que ele diz onde diz todas as famílias da terra serão chamadas por meu nome ou por... Ou seja, vê que o nome então chega no fim do tempo a ser colocado sobre todas as nações. E diz outra escritura, que naquele dia todos me conhecerão. Diz, o Senhor será um e um seu nome. E um montão de escrituras que nos fala do conhecimento que os seres humanos terão, onde todos se chamarão do nome de Deus.
Na dispensação da graça se chamavam cristãos. Agora vejam como essa parte aí, onde a bênção da primogenitura passa aos gentios, e como Deus esteve no meio dos gentios, porque a bênção da primogenitura tem Efraim, Efraim a tem. Consequentemente, essa linha é a que no fim do tempo, junto com a linha que vem de Judá, vejam como aí se unem, ao final, a bênção da primogenitura com o cumprimento da vinda do Messias pela tribo de Judá. Vejam como, ao final, agora tem que ter o quadro que tudo vai em um mesmo grupo, vamos dizer, porque aí estamos colocando para que vejam o melhor fisicamente, mas tudo isso está entrelaçado no meio das nações. E depois saberemos de que tribo são. Porque isso, já depois, quando estivermos transformados, aí vamos saber. O importante é que sabemos que somos a noiva, que somos dos escolhidos, que somos dos que venceremos com esse vencedor, que lhe é colocado o nome. Isso é outro ângulo para desenvolvê-lo também em algum estudo. Vejam, o que é a bênção da primogenitura no meio das nações e como o nome de Deus ao final é colocado aí no lugar santíssimo, que é onde está o nome, e é manifestado o nome aí. Tudo é simples, mas há vezes que não compreendem. E o que sempre nos disse Deus, através do reverendo William Branham e também nosso irmão William Souto Santiago, o que não entendes agora, entenderás depois. Jesus dizia a Pedro. Ou seja, que o que não entendes agora, não se preocupe, mais adiante vai entender. O importante é crer. Torná-lo sua parte. Parte de você, crer com todo o seu coração. E Deus se encarregará de ajudá-lo, ir entendendo, compreendendo, e se não, já no corpo eterno, aí vamos entender tudo. Assim que queria, pois, ter essa parte aqui, também anexa a. Esse sim é o do princípio que lemos, que citamos de memória. Note o versículo 41, Mateus 13, os dois. Também muito perto, tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos, a metodista ou a batista, vem em cada era. Não podia realizar essa segregação, porque não era o tempo e não estavam os ministérios de Moisés e Elias ali. Ou os pentecostais, para separá-los. Ele disse, ele enviará seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação. Um anjo é o mensageiro, no qual estão os ministérios de Moisés e Elias. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos por aqui, embaixo diz, ou seja, não anjos aqui embaixo nas eras. Mas anjos no último tempo. Não anjos por aqui, mas anjos no último tempo, e os juntaria. Sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora um anjo realmente é interpretado mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 eras da igreja, das 7 igrejas. E agora, não através das eras da igreja.
Ou seja, que esse anjo, não sei se colocaste aí para que vejam deste lado, porque de lá, para que vejam mais ou menos o que eu poderia ter estado aqui, mas também para o que estava se explicando das linhas e como a bênção passou aos gentios. Isso podemos unir com o de ontem e assim temos o outro ângulo, somente assim por cima de como Deus está operando nesse tempo, atuando nesse tempo, porque não foi feita essa separação, essa segregação, e nem sequer aqui, porque vejam que quando ele esteve em pé aí, nessa brecha, até os que estão por, diz que se sentará o trigo e o joio ali, ao lado, há um extrato que lemos. Vejam que são tirados, ou seja, se são tirados é porque estão dentro, em alguma forma, e essa parábola, onde diz, e que tu fazes aqui como entraste, que todos pensavam que, olha, como vai estar na ceia das bodas e ser tirado lá de cima? Não, é aqui. Ou seja, que sim, vamos dizer, no desenvolvimento da mudança de dispensação e começo da dispensação do reino, mesmo que estão todos, não são todos os que estão, nem são todos os que são. Ou seja, que aí é que é feita essa separação, essa segregação no tempo onde está correndo esse entrelaço, e quando começa a dispensação do reino. E aí é onde começa a se separar esse trabalho dos anjos, ceifeiros, que não ocorreu nas eras passadas. Bom, isto colocamos como com o de ontem, e já temos esse outro ângulo, no qual o intitulamos ontem o Grande Diamante, e podemos colocar esse tema parte 2 de hoje, sexta-feira, 17 de novembro deste ano 2023. Que Deus abençoe e os guarde, e até à tarde e noite, primeiro Deus.